o Todo-Poderoso. Hein? Então, dizer que Jesus não é Deus é um equívoco muito grande, pois está escrito em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Quando ele fala como homem, ele fala, sim, que o Pai é maior do que ele, aí ele está falando como homem, mas como Deus, ele fala para Filipe, quando Filipe lhe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, há tanto tempo, Filipe, estou convosco e você não conhece o Pai, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se ele fala ninguém vai, é diferente, ele estaria aqui, o Pai lá, mas quando ele fala ninguém vem, porque ele e o Pai são um. Quando ele fala como homem, aí sim, ele até coloca o Pai acima, mas como Deus, ele e o Pai são um. Mas, infelizmente, muitos não têm visto esta posição de Jesus Cristo como Deus. Né? Tanto que, lá em João capítulo 1, a partir do versículo 35, Filipe corre e fala a Natanael, aquele homem que Moisés e os profetas falavam e profetizaram nas escrituras sagradas, eu o encontrei. Aí Natanael falou, aonde você encontrou esse homem? Lá em Nazaré. Aí Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe falou, vem ver. Natanael correu, quando se apresenta diante do mestre Jesus, Jesus fala, está aí um judeu que não tem dolo nenhum. Aí Natanael fica surpreso, de onde o senhor me conhece? Jesus fala, Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira. Olha aí, Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. Só que ensinam que Jesus é Miguel. Jesus é Miguel. Isso é uma mentira, é um equívoco muito grande, pois Jesus criou Miguel, está registrado em Colossenses capítulo 16, versículo 18. Né? Colossenses capítulo 16, versículo 18. Vamos ler Colossenses capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Porque nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Hein? Só que aqui a palavra primogênito, tem pessoas que seguem esse movimento herético, dizendo que é primogênito aqui, que ele é o primeiro ser a ser criado por Deus. Só que nesse contexto, o primogênito não significa o primeiro a ser criado, significa o que tem a preeminência, porque tudo subsiste por ele. Porque se nós formos ver, na antiga aliança, só era abençoado o filho primogênito. Verdadeiramente, o primogênito significa aquele que nasce primeiro. Mas no Antigo Testamento, Davi foi ungido rei, e ele não era o primogênito. Mas a Bíblia fala nos Salmos que Davi recebeu o direito de primogenitura, ou seja, ele teve a preeminência de ser ungido rei de Israel. Como Jacó não era o primogênito, e sim Esaú, mas Jacó também foi abençoado pelo seu pai Isaac. E nós vimos também no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Por quê? Ao assumir a forma humana, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para nunca mais morrer. Ele é o primeiro, mas no arrebatamento da igreja, os que dormem em Cristo também ressuscitarão em corpo glorificado. Então, o primogênito aqui não significa que Jesus foi o primeiro ser a ser criado, mas sim que tem a preeminência, porque Jesus é um ser incriado. Hein? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Hein? Só que, no contexto desse movimento, ele diz, não, Jesus não pode ser Deus porque Deus não morre. Verdadeiramente, Deus é imortal. Aí a Bíblia diz que Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer, para morrer pela raça humana, pelos pecadores. Não tinha homem nenhum qualificado para fazer esse sacrifício expiatório. Jesus Cristo se prontifica. O amor dele é tão grande, que ele se esvaziou de toda a sua glória. Filipenses capítulo 2. Não dos seus atributos,
continuou onipotente, onipresente, onisciente. Se esvaziou de sua glória. Na transfiguração, Pedro, João e Tiago viram Jesus transfigurado na forma humana. Por um momento, na sua forma humana, ele recebeu a sua glória na sua divindade. Mas ele se esvaziou dela, como está em Filipenses capítulo 2. Ele assumiu a forma humana para poder morrer pela raça humana, porque Deus não morre. Então, como homem, ele morreu, mas como Deus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Existem vários homens que fundaram vários movimentos religiosos, como Charles Russell, fundou a Testemunha de Jeová, morreu, está sepultado até hoje. Siddhartha Gautama, o Buda, também morreu, foi cremado, suas cinzas espalhadas pelo ar, está morto e cremado até hoje. Maomé, que fundou o islamismo, também provou a morte, está morto até hoje. Nós vimos também que Joseph Smith, o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também morreu, está sepultado até hoje. Confúcio e muitos outros líderes religiosos morreram, estão sepultados. Jesus Cristo também morreu, também foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Então Jesus Cristo morreu como homem, sentiu na carne toda a dor, todo o sofrimento, sentiu todo o flagelo, mas ao terceiro dia ele venceu a morte. Por isso ele é o primogênito dos mortos, porque houve ressurreição, e até hoje Jesus ressuscita quem ele quiser. Lázaro foi ressuscitado, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o filho da Sunamita, lá no Antigo Testamento, o filho da viúva de Sarepta, também foram ressuscitados. Aquele soldado que caiu sobre o corpo do profeta Eliseu também foi ressuscitado, mas todos esses voltaram a morrer novamente. Agora Jesus Cristo não, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então dizer que Jesus não é Deus e que Jesus é o mesmo que o anjo Miguel, isso está errado, equivocado. Amém? E vamos continuar aqui. Ensino que o Espírito Santo é uma força ativa. Tanto que nessa Bíblia, a tradução do mundo, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e a força ativa de Deus se movia sobre a face das águas. Errado. Força ativa, que eu entendo, é a corrente elétrica. A energia elétrica é a força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa, porque para ser pessoa tem que ter 3 faculdades: sentimento, vontade e pensamento. E o Espírito Santo tem essas 3 faculdades: sentimento, vontade e pensamento. Daqui a pouco eu vou concluir essa parte e vamos entrar em outro vídeo para dar continuidade a esta mensagem. Mas vamos concluir nesses minutinhos que faltam. O Espírito Santo é uma pessoa, por quê? Ele tem sentimento. A Bíblia diz que ele intercede pelo seu povo com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele tem sentimento. Ele tem vontade, porque ele opera a hora que quer, do jeito que quer e da maneira que quer. Diz a Bíblia: o vento sopra onde quer, o vento do Espírito Santo. E também ele tem pensamento, pois nós vimos lá em Atos capítulo 5, versículo 3, quando Ananias e Safira vendem uma propriedade e mentem para o apóstolo Pedro. Só que o Espírito Santo revelou a Pedro que Ananias estava mentindo. Aí Pedro fala: você não mentiu a mim não, você mentiu ao Espírito Santo. Não se mente para a corrente elétrica, só se mente para uma pessoa. Então o Espírito de Deus é uma pessoa. A terceira pessoa da Santíssima Triunidade, né? Como está em 1 João 5,7. São 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Amém? Então estão procurando difundir o ensinamento fora da palavra. Inclusive, a Bíblia, tradução do Novo Mundo, no Novo Testamento, faltam 25 versículos. Inclusive, eu tenho ela aqui. Essa Bíblia falta 25 versículos no Novo Testamento, que eu tenho todos eles aqui relacionados em uma folha de papel que eu pesquisei, 25 versículos. E a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar e nem tirar uma vírgula do livro da profecia desta lei. Amém? Estão aqui
25 versículos excluídos no Novo Testamento. Né? Já já estaremos voltando no próximo vídeo. Vocês desejando ouvir a conclusão desse estudo, acompanhe, porque daqui a pouquinho haverá muito mais coisa para podermos alimentar